Olá pessoal, Marcelo Neto aqui. Vamos continuar com o nosso estudo sobre derivada. A gente vai falar das derivadas de algumas funções horárias. Esses são os slides da professora Ana Maria Sotero, da PUC. Eu sou o Marcelo Neto, eu vou estar explicando, conduzindo e fazendo as contas junto com vocês. Bom, a gente começou o estudo de Física 1 falando de cinemática e apareceram algumas funções horárias, como essa função horária aqui, do movimento retilíneo uniforme. Essa função horária daqui de baixo, que simplesmente descreve uma partícula em repouso. E, como a gente sabe que a partícula está em repouso, a gente chega lá. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: se a gente tem aqui o gráfico da posição em função do tempo, o que a gente pode identificar a partir desse gráfico? Em t igual a zero, eu tenho a posição inicial da partícula, x0, mas se eu variar o tempo, eu obtenho outros pontos ao longo dessa reta. Então, a gente sabe que é a equação de uma reta, que a gente sabe que a equação da reta é desse tipo aqui, é uma relação linear com o tempo. E se eu calcular aqui o ΔX sobre ΔT, eu obtenho o próprio V0. A pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: essa aqui, a gente acabou de calcular a taxa de variação média. A pergunta é a seguinte: quem é x' de t? Que é a TVI, taxa de variação instantânea. A gente pode responder da seguinte forma: a gente faz o cálculo da definição. X' de t é o limite, quando ΔT vai para zero, a gente tem que fazer x de t mais ΔT menos x de t, dividir tudo por ΔT. Se a gente fizer isso aqui, a gente repara que, fazendo ΔT ir para zero, quem é x de t mais ΔT é o x0 mais V0 de quem? T mais ΔT menos x0 menos V0t. E isso tudo aqui eu tenho que dividir por ΔT. O x0 cancela, esse termo V0t cancela com esse primeiro termo, me sobra limite quando ΔT vai para zero, V0 vezes ΔT, V0 vezes ΔT dividido por ΔT. Eu posso cancelar porque não tomei o limite ainda. Tomando o limite, eu chego em V0. E olha que a gente acabou de descobrir, a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média, é dada por V0, que é a velocidade da partícula. Isso vale porque a gente tem uma relação linear, que é uma reta. No caso da partícula em repouso, é mais simples ainda, porque se esse é o gráfico da função da posição da partícula, em t igual a zero ela está nessa posição x0, mas em t igual a 1 segundo ela também está na mesma posição x0, em t igual a 2 segundos ela também está na mesma posição x0. Então, se eu for calcular o x' de t, eu posso escrever limite, quando ΔT vai para zero, de x de t mais ΔT menos x de t, dividido por ΔT. Eu posso fazer isso. Mas a gente repara que, se para qualquer instante é a mesma posição, eu vou obter aqui um limite quando ΔT vai para zero, eu vou ter um limite de x0, porque vale para qualquer instante de tempo, menos x0 dividido por ΔT. Isso vai para zero, então eu obtenho que a taxa de variação instantânea é nula, e a gente entende isso porque a reta é horizontal. Então, a gente acabou de ver realmente que o coeficiente angular de uma reta que é horizontal é zero. A gente pode fazer uma função horária um pouco mais interessante, que é no caso do movimento uniformemente variado. Para o movimento uniformemente variado, a gente tem uma dependência quadrática com o tempo. A é uma aceleração, e a gente sabe que é medida em metros por segundo ao quadrado, e se a gente multiplicar então por t quadrado, a gente tem algo que mede uma posição. Como a gente faz para calcular quem é v de t? A gente sabe que o gráfico dessa função
Aqui a função x de t em função de t. Em t igual a zero é zero, então ela começa a crescer parabolicamente. A gente resolveu, no primeiro vídeo, qual é a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto, mas a pergunta é, quem é o v de t para qualquer ponto? Ou melhor, quem é o x' de t, que a gente sabe que vai ser o v de t, para qualquer ponto? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer a definição. Limite, quando ΔT vai para zero, de quem? De x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Então, a gente repete aqui, limite de ΔT indo para zero. Quem é x de t mais ΔT? Repara o seguinte, como esse fator 1/2 de A é comum às duas parcelas, eu posso colocar em evidência aqui, e então eu só preciso calcular o termo que sobra, o t quadrado. Então, eu vou ter t mais ΔT ao quadrado, que é t2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos a função em t ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔT. Repara que o t2 eu cancelo aqui. Para passar para a linha de baixo, limite quando ΔT vai para zero, eu repito 1/2 vezes A. Eu vou fazer o seguinte, como o ΔT aparece aqui e nos próximos termos, inclusive com uma potência maior, eu vou colocar ΔT em evidência, e aí me sobra simplesmente 2t, mais tem uma potência de ΔT aqui, e tudo isso dividido por ΔT. Antes de tomar o limite, eu posso cancelar, porque não é zero. Agora eu posso tomar o limite, esse ΔT vai para zero, então me sobra aqui 2 cancela com 2, me sobra A vezes t. Então a gente acabou de calcular que x' de t é AT, que é simplesmente uma velocidade, e é a velocidade que a gente obtém realmente do movimento uniformemente variado, porque a gente sabe que a velocidade vai linear com o tempo e a coeficiente é a aceleração. Será que a gente pode fazer esse cálculo? Claro que pode, que é o próximo slide. Vamos fazer então agora a função horária completa. Essa é a função horária completa do movimento uniformemente variado. x0 é a posição inicial. A partícula tem uma velocidade inicial, como é uniformemente variado, aumenta com o tempo. E essa é a parte da aceleração. Como é a pergunta? Como é x' de t? Para isso, a gente teria que usar realmente a definição, mas olha só, essa primeira parte a gente já fez no primeiro slide. E essa segunda parte a gente acabou de fazer no slide anterior. E a derivada é uma operação linear. Eu posso fazer numa parcela, na outra parcela e somar. Então, quando eu fizer o limite x mais ΔT menos x de t dividido, eu vou encontrar, da primeira parte, quem sobrou? Só o V0. Da segunda parte, quem sobrou? Só o AT, que é exatamente V de t do movimento uniformemente variado. É um gráfico que a gente sabe que, em função do tempo, o V de t é uma reta que sai de V0 e cuja inclinação é dada por A, a aceleração. Então, vamos só conferir rapidamente aqui que isso é verdade. Limite quando ΔT vai para zero. O que eu posso fazer? Agora a gente tem que fazer o cálculo inteiro. Quem é x de t mais ΔT? É o x0 mais um V0 de quem? De t mais ΔT, mais 1/2 de A t mais ΔT ao quadrado, menos quem? Menos todo mundo. Menos x0, menos V0t, menos 1/2 de AT quadrado. E a gente não pode esquecer que tem que dividir pelo ΔT. Olha que interessante, o x0 cancela com o x0, o primeiro termo aqui de t vai cancelar com esse V0t, o primeiro termo aqui, quando eu expandir em potências desse cara, vai cancelar com esse último, e então vai me sobrar só um limite, quando ΔT vai para zero, do seguinte, eu vou ter V0 vezes ΔT, mais 1/2, 2t vezes ΔT, mais alguns termos
de ordem superior em ΔT, e acabou, não posso esquecer que eu tenho que dividir tudo por ΔT. Esse 2 cancela aqui, eu posso colocar ΔT em evidência, então vai me dar um limite quando ΔT vai para zero, coloquei o ΔT em evidência, V0 mais AT, mais alguns termos que têm ordem de ΔT ao quadrado, tudo isso dividido por ΔT. Antes de tomar o limite, eu posso cancelar. Agora eu tomo o limite, esse último termo vai para zero, e me sobra V0 mais AT, que é exatamente o que a gente tinha previsto, que é a velocidade do movimento uniformemente variado. Então, gente, a gente não precisa ficar usando... a gente não precisa ficar usando a definição toda vez agora. No movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que x de t é x0 mais v0t. Se a gente calcular x' de t, a gente obtém v0. A gente sabe isso e a gente fez pela definição de derivada e a gente não precisa mais usar a definição. A gente pode simplesmente olhar para o coeficiente angular dessa reta aqui. Da mesma coisa para o movimento uniformemente variado, se a gente sabe que o x de t é x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, a gente sabe que o x' de t é v0t mais v0t mais at. Então, a gente, aqui não tem t, v0 mais at, simplesmente. Então, a gente pode usar esses resultados diretamente já. Vamos ver agora uma regra geral, porque já que a gente está falando de derivada, e a derivada é mais geral do que cinemática, muito mais geral que cinemática, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma função que seja um polinômio agora de ordem n. A gente pode resolver isso com a ajuda do binômio de Newton. Como é que a gente faz esse cálculo usando o binômio de Newton? A gente quer agora, eu mudei um pouco a notação, em vez de chamar de x de t, eu posso chamar de uma função f qualquer, mas não tem problema. O que a gente tem que calcular é o limite, quando ΔT vai para zero, e eu tenho que escrever, repara de novo que c é uma constante multiplicativa, é comum aos dois fatores, eu posso colocar em evidência, e o que eu tenho que escrever aqui agora é o seguinte, eu tenho que escrever t mais ΔT elevado a n, menos t elevado a n, eu posso escrever isso e dividir por ΔT. Para a gente fazer esse cálculo, a gente usa essa fórmula do binômio, é só chamar a gente chama o t, o b a gente chama o ΔT, e então sobra para a gente o limite quando o ΔT vai para zero, a gente repete o c, e quem que vai no numerador? Vai t elevado a n, ó, primeiro termo elevado a n, mais, agora aqui vem o quê? N, t elevado a n menos 1 vezes ΔT, então é n, t elevado a n menos 1 vezes ΔT, mais vários termos que são da ordem de ΔT, ordens superiores, 2, 3 e etc. Então, a gente não pode esquecer que tem que dividir por ΔT. O que a gente pode reparar é o seguinte, colocando de novo o ΔT em evidência, sobra para a gente, bom, a gente aqui tem que diminuir de t elevado a n, né, que é esse coeficiente aqui, esse t elevado a n cancela, colocando ΔT em evidência, vai me sobrar nt elevado a n menos 1, mais uma série de termos em ordens superiores de ΔT, que não me interessam. Por que não me interessam? Porque antes de eu tomar o limite, eu cancelo aqui o ΔT, agora sim eu tomo o limite, todos esses termos vão se anular, e o que vai me sobrar vai ser c, n, t elevado a n menos 1. Então a gente acabou de obter a f' de t para c, t elevado a n, é c, n, t elevado a n menos 1. Esse resultado aqui, a gente pode também guardar no bolso. A gente não vai precisar mais ficar usando a definição, porque a gente pode usar a chamada regra do tapa. Não é um nome muito legal, eu sou total contra a violência, mas a regra do tapa diz o seguinte, se f de t é uma constante qualquer, t elevado a n,
Para você calcular f' de t, você repete a constante, dá um tapa no n, ele cai na frente do t, e o expoente diminuiu de 1. Com isso aqui, gente, a gente vai poder calcular derivada de polinômios sem precisar ficar usando a definição. A gente pode usar diretamente a regra. Ok? Bom, aqui no próximo slide, a gente pode fazer agora uma nova função polinomial que aí você vai dizer, bom, mas é uma função polinomial? Sim, é uma função polinomial. Por quê? Porque eu posso escrever como x elevado a menos 1, onde o expoente n é menos 1. Mas ok, a gente só fez a regra do tapa para n positivo. Será que ele vale também para n negativo? Isso é algo que a gente vai ter que conferir. Então a gente faz o seguinte, gente. Para a gente conferir, a gente tem que usar a definição. Então a gente vai usar aqui o limite quando ΔX vai para zero. E repara que agora, como o cálculo diferencial é algo absolutamente geral, não é só para funções horárias, funções do tempo, é para funções quaisquer, obviamente. Eu mudei aqui a notação só para mostrar para vocês que tudo continua válido. Então a gente tem que fazer esse cálculo. Então quem vai aparecer aqui? Vai aparecer a função em x mais ΔX menos a função em x dividido por ΔX. Para a gente resolver isso aqui, o que eu faço? Eu simplifico aqui o numerador, então eu vou ficar com x menos x mais ΔX, tudo isso dividido por quem? ΔX, que multiplica agora o produto, x vezes x mais ΔX. Então, primeiro, eu simplifiquei aqui o numerador e depois eu dividi todo mundo por ΔX. Repara que esse x cancela com esse x. Repara que esse ΔX vai cancelar com esse ΔX. Vai me sobrar um sinal de menos. Então, eu vou ter aqui limite, quando ΔX vai para zero. Vai ter um sinal de menos 1. E o denominador vai ter simplesmente x vezes x mais ΔX. Eu agora posso tomando o limite quando ΔX vai para zero, porque não tem problema nenhum de dividir ninguém por zero, me sobra o seguinte, f' de x é simplesmente menos 1 sobre x ao quadrado, porque esse x multiplica com esse. O x multiplica o ΔX, mas quando o ΔX vai para zero, ele some. Então, esse aqui é o resultado que eu obtenho. Vale a regra do tapa? Vale a regra? Vamos ver. A regra do tapa diz o seguinte, resposta. Se eu tenho f de x é x elevado a n, então f' de x é nx elevado a n menos 1, se o n for igual a 1, menos 1, perdão, se f de x for igual a x elevado a menos 1, quem é o f' de x? Eu tenho que dar um tapa no menos 1, cai aqui na frente. X de quem? Menos 1 dá menos 2, que é exatamente menos 1 sobre x ao quadrado, que isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vale, pessoal, vale usar a regra do tapa quando o expoente for negativo, então vocês não precisam mais usar essa definição, esse limite da taxa de variação média. Pode usar a regra diretamente. Vale usar a regra quando o expoente, isso é polinômio, com n igual a meio. Então, a gente já conferiu o que vale para n positivo, a gente já conferiu o que vale para n negativo. Será que vale para n, que é uma fração? Isso aqui a gente tem que fazer. Então, eu vou fazer uma vez só para vocês, e aí depois vocês vão se certificar que vale. É só lembrar que raiz de x é igual a x elevado a meio, com esse expoente n aqui. Mas então, como é que a gente faz esse cálculo? F de x mais ΔX é raiz de x mais ΔX, menos
raiz de x, todo mundo dividido por ΔX. Olha o truque agora, pessoal. A gente multiplica o numerador por x mais raiz de x mais ΔX mais raiz de x. E mesma coisa aqui embaixo, x mais ΔX mais raiz de x. A gente pode fazer isso porque isso aqui é igual a 1, eu não mexi nada, né? Mas lembrando agora, que a menos b vezes a mais b é igual a A2 menos B2. Então, lembrando disso, é só eu chamar essa primeira raiz de A, essa raiz de B, e a gente vê que o numerador, o produto do numerador, é exatamente isso que a gente tem aqui. Então, agora, a minha f' de x, ela é o limite, quando ΔX vai para zero, e eu escrevo o quê? Quando eu fizer o produto, o meu numerador vai ficar com x mais ΔX, que veio do a quadrado, menos x, que veio do b quadrado, dividido, eu não posso esquecer, tem esse ΔX aqui, mas eu não posso esquecer que eu tenho esse denominador, raiz de x mais ΔX, mais raiz de x. Então agora, esse ΔX cancela com esse, sobra um ΔX no numerador, que a gente cancela com o de baixo, e me sobra um limite para tomar, quando ΔX vai para zero, que é o seguinte, que limite é esse? Ele é o limite de 1 dividido por raiz de x mais ΔX, tudo isso mais raiz de x. Agora eu posso tomar o limite novamente porque não tem problema. Esse ΔX, quando for para zero, vai me sobrar só o raiz de x. Então, tomando no limite, eu obtenho 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, esse é o resultado que a gente obteve. Vale a regra? Então, vamos conferir aqui se vale a regra. F de x era x elevado a meio. A regra diz o seguinte, para eu calcular f' de x, eu dou um tapa no meio, ele cai na minha frente, eu repito o x, só que agora o expoente eu tenho que diminuir 1 do expoente que estava. E quando eu fizer 1 meio menos 1, 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre 2, x elevado a menos meio, que é quem? 1 sobre 2 raiz de x. Então, vale, gente. É o mesmo resultado que a gente obteve e a gente pode simplesmente usar a regra. Resumindo, quando você tem uma relação linear, a derivada é direto o coeficiente angular. Quando ela é uma constante, toda constante solta vai me dar zero. Quando eu tenho uma relação parabólica, vale a regra do tapa, o 2 cai na frente, não esqueçam de repetir a constante, então fica 2ax, vira uma relação linear. Quando o polinômio é de ordem n, qualquer, positivo, negativo, fracionário, a gente vai colocar, de novo, n, a gente pode botar aqui b primeiro, nx elevado a n menos 1. Só um instantinho. Deixa eu botar aqui a caneta. Vai ficar nx elevado a n menos 1. Quando for, de novo, um expoente, quando tiver no denominador o x, a gente repete o c, mas a gente sabe que essa derivada então vai me dar 1 sobre x ao quadrado, repetindo o c, e quando tiver a raiz, a gente sabe que vai dar um d qualquer, que é uma constante qualquer, 2 raiz de x. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só revisitar, só rever o vídeo.